Hoje, por ser domingo de Ramos, eu selecionei naturalmente o texto de Mateus 21, que é sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, o tal momento em que Jesus entrou e que foi recebido com grande festa e colocou-se uns ramos aos seus pés. E é sobre esse texto que eu gostava de falar hoje. Peço então que vamos para lá, Mateus 21. Quem trouxe a sua Bíblia, seja no telefone, seja em papel, vamos para Mateus 21. Com base no que nós vamos ler em Mateus 21, capítulo 21, versículo 1 até 11, quero falar sobre o tema da felicidade. Por que é que nós podemos e devemos ser felizes como seguidores de Jesus? Por que ser feliz? Por que ser alegre? Esta é a pergunta. E eu acho que o texto vai nos levar a este tema, apesar que o texto não fala de todos os aspectos desse assunto. Então vamos ter que recorrer aqui e ali a algumas outras passagens do Novo Testamento, ok? Mas lemos então assim, Mateus 21, 1 a 11. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Então Jesus pegou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está à frente de vocês, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram assentar Jesus em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que se seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ficamos em oração mais um bocadinho. Senhor Jesus, estamos aqui em frente à Tua Palavra. Acabamos de a ler, queremos aprender sobre ela. Queremos, ó Senhor, desejamos e precisamos, na verdade, que Tu nos ensines e que fales ao nosso coração. Senhor, leva-nos para mais perto de Ti. Leva os nossos pensamentos todos, os nossos desejos todos, para aqueles que estão numa descoberta, que Te possam encontrar, num processo de descoberta. Para aqueles, Senhor, que estão enfraquecidos, que possam ser fortalecidos pela Tua Palavra. Que sejamos todos animados e que sejamos encorajados a perceber a Tua alegria em nós. Pedimos isso em Teu nome, Jesus. Amém. Então hoje quero falar sobre alegria, quero falar sobre felicidade. Às vezes as duas palavras são sinônimas, não é? Alegria e felicidade. E faço aqui uma afirmação no início da minha mensagem, que acho que vai ser a ideia central da mensagem toda, praticamente. Uma pessoa que conhece Jesus verdadeiramente, portanto um verdadeiro cristão, pode por vezes passar por tristezas, mas a maior parte do tempo ele é uma pessoa feliz. Uma pessoa que conhece Jesus verdadeiramente pode por vezes passar por tristezas na vida, mas a maior parte do tempo ele é uma pessoa feliz. O que é que eu quero dizer com isso? Que
há momentos de tristeza na vida de uma pessoa que é cristão, mas a constância na vida dele, o que é constante na vida de uma pessoa que é um verdadeiro seguidor de Jesus, é a felicidade, é a alegria. A alegria é uma constante. A tristeza manifesta-se por vezes, mas a alegria é uma constante na vida dessa pessoa. Agora, para fazer uma distinção logo no início, com relação à ideia que nós podemos ter do que é ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, para que fique claro de que tipo de alegria ou de felicidade eu estou a falar, gostava de distinguir esta alegria com algumas alegrias que eventualmente nós conhecemos, ok? Por exemplo, uma coisa clara, que é muito clara aqui na minha mensagem, é que eu não estou a referir-me a uma alegria que vem exclusivamente da disciplina mental, não é? De pensar positivo, de esforçar a nossa mente para ser alegre ou para parecer ser alegre. Isso às vezes é muito comum na nossa sociedade, nas nossas vidas. Esta ideia, esta atitude de disciplinar a nossa mente para sermos pessoas felizes ou para parecermos pessoas felizes. Acho que nós podemos encontrar isso um pouco nas redes sociais, esta dinâmica. Há quase que uma cultura de expectativa nas redes sociais, uma expectativa de que nós pareçamos pessoas felizes. Então, muitas vezes acontece, é uma dinâmica que todos nós conhecemos, pessoas colocarem imagens, fotografias, vídeos de momentos em que supostamente são felizes. Mas isso não significa que as pessoas sejam felizes no sentido mais genuíno do termo. Não significa que as pessoas realmente sejam felizes no sentido genuíno do termo, porque é uma cultura que se criou nas redes sociais que faz com que as pessoas às vezes vistam uma máscara de pessoas felizes, mas que na verdade talvez não sejam felizes. A nova era, não sei se já ouviram falar sobre a nova era, é uma filosofia, é um movimento, é uma forma de estar na vida, que também incentiva esta ideia de pensar positivo. A ideia da nova era é que quem pensa positivo vai viver coisas positivas. Então, se tu esforçares a tua mente para pensar positivo, isso vai se materializar em coisas positivas na tua vida também. É como se esta atitude de pensar positivo, este esforço de pensar positivo, fosse produzir algum poder mágico que gera coisas positivas na vida. Também não é disto que eu estou a falar esta tarde. Por vezes, nas crenças orientais também encontramos esta ideia de disciplinar-nos para disciplinar a mente e o cérebro para poder viver felizes ou sentir alegria e viver alegria nas nossas vidas. Também não é disso que eu estou a falar hoje. E às vezes numa sociedade também como a nossa, bastante influenciada pelo capitalismo e pelo empreendedorismo, e pelos empresários e pelas empresas, às vezes há muito esta mentalidade também que nos incentiva a procurar ver sempre as circunstâncias da vida de uma forma positiva. Fazer um esforço mental para ver as circunstâncias da vida de uma forma positiva, para que possamos sempre ser pessoas alegres e felizes. Neste mundo empreendedor, este mundo capitalista, a ideia é quando acontecer alguma coisa negativa na tua vida, tenta ver isso como uma oportunidade, em vez de ver isso como um problema. Isso ajudar-te a sentir-te feliz e alegre e a manter o foco, mesmo perante estas circunstâncias difíceis. Quase todas estas coisas que eu estive a mencionar aqui, a cultura que existe nas redes sociais, a ideia da nova era, as crenças orientais, esta mentalidade capitalista, todas estas atitudes incentivam a disciplina mental. Faz força na tua mente para parecer uma pessoa alegre. Concentra a tua mente, concentra os teus pensamentos para não te deixar abater pelas circunstâncias negativas da vida. Faz de tudo o que está ao teu alcance para seres uma pessoa vitoriosa, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa bem disposta e uma pessoa focada. Mas não é este tipo de felicidade
do qual eu estou a falar, nem o que eu vou falar, nem que nós vamos ver aqui neste texto que eu estou a ensinar. A felicidade que eu estou a falar hoje, meus irmãos, às vezes até é difícil de explicar. A felicidade da qual eu vou falar hoje, às vezes é difícil de explicar. Eu confesso que às vezes, pela lógica humana, é difícil de explicar esta felicidade. Mas posso dizer simplesmente que é uma felicidade genuína, é uma alegria genuína que vem de duas coisas. Vem de duas coisas. A primeira coisa é saber quem Jesus é e o que Jesus representa para a nossa vida. A segunda coisa é ter uma relação genuína, verdadeira e sincera com Jesus Cristo. Então, voltando outra vez à ideia central, acrescento isto. Uma pessoa que conhece Jesus muito bem e que sabe o que Jesus representa para a sua vida e que tem um relacionamento autêntico, verdadeiro e genuíno com Jesus, será, na maior parte do seu tempo, do tempo da sua vida, uma pessoa feliz. Isto não quer dizer que não haverá circunstâncias difíceis, de dor, de mágoa e de tristeza na sua vida. Mas até estas circunstâncias difíceis serão dominadas, controladas por uma felicidade genuína que vem do seu coração. Uma pessoa que conhece verdadeiramente Jesus será assim. Então, o que é que este texto tem a ver com o que eu estou a dizer? E por que é que eu acho que este texto nos ensina acerca disso? Vocês estão a ver o que é que está a acontecer na passagem, não é? É muito fácil de perceber. Jesus está a entrar em Jerusalém e Jesus está a ser recebido de uma forma efusiva. Há uma grande celebração entre a população que está a receber Jesus. Uns estão a colocar roupa, panos no chão, outros estão a colocar ramos para expressar a sua alegria. Jesus sobe num jumento e entra como um rei, como os reis da antiguidade entravam quando vinham vitoriosos de uma guerra, por exemplo. Jesus está a ser recebido como um rei e todo o povo está super alegre. Primeiro, o texto mostra que há uma grande multidão aqui. Muita gente, uma massa de pessoas que está super alegre por ver Jesus chegar em Jerusalém. Estão super alegres, estão a manifestar a alegria deles. Aqui não se trata de uma alegria escondida. É uma alegria efusiva e manifesta mesmo. Eles estão a mostrar isso. O texto não diz, mas talvez eles estavam a dançar, estavam a saltar. E o texto diz claramente que eles estavam a dizer Hosana, o que provavelmente indica que eles estavam a cantar para Jesus. A dizer Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então eles estão a expressar a alegria de várias formas. Estão a expressar a alegria colocando panos para Jesus passar, que é aquilo que as pessoas faziam quando os reis entravam vitoriosos numa cidade, antigamente. Colocavam panos para o rei passar. Estão a mostrar a alegria através dos ramos que estão a colocar, através dos elogios que estão a fazer a Jesus quando estão a dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles estão super alegres. Aliás, há um pormenor que nós não encontramos nesta passagem, mas que encontramos em outros textos do Novo Testamento, que é, os fariseus chegam perto de Jesus e estão invejosos por causa da alegria que o povo está a mostrar. Sentem inveja e eles dizem a Jesus, mestre, manda essa gente calar-se. E Jesus responde aos fariseus o seguinte, eu não posso fazê-lo. Porque se eu mandar esta gente calar-se, até as próprias pedras vão começar a expressar louvor e alegria por me ver chegar. Eu não posso mandar esta gente calar-se. Não dá para mandar esta gente calar-se. Porque eles estão alegres com a minha chegada. Estão alegres com a minha pessoa. Por que que o povo estava alegre com a chegada de Jesus então? Por que tanta alegria por ver uma pessoa chegar? É por causa daquilo que Jesus representava para eles. Vocês devem se lembrar do seguinte, quem já leu o Velho Testamento percebe que durante séculos o povo de Israel foi um povo oprimido. Séculos. Eles passaram por séculos de opressão, porque muitas vezes eles estavam sob a opressão de povos mais fortes do que eles. Ou os babilônios, já foram os babilônios, depois foram os assírios, depois os caldeus,
E agora, nesta época, eram os romanos. O povo sofria muito. Eles sofriam economicamente. A sociedade de Israel estava uma desordem, uma confusão. O povo sofria muito durante muitos séculos. E quando eles viram Jesus chegar, eles reconheceram em Jesus aquela pessoa que foi prometida pelos profetas no Velho Testamento, que era o Messias que ia libertar o povo. Então, quando eles viram Jesus, eles reconheceram que ao entrar em Jerusalém, estava a entrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vinha para os libertar da opressão. É verdade que os judeus, eles não tinham uma compreensão totalmente boa de quem Jesus era e o que é que Jesus vinha fazer, porque eles confundiam muitas vezes Jesus com um salvador político. Eles achavam que Jesus vinha apenas para os libertar da opressão dos romanos. Mas a verdade é que quando Jesus chega aqui em Jerusalém, irmãos, Jesus já tem passado por várias outras cidades e Jesus já tem feito muitos milagres grandiosos. Jesus já deu vista a cegos. Jesus já pôs coxos a andar. Jesus já passou por cima do mar. Jesus já mandou uma tempestade acalmar-se. Jesus já libertou pessoas que eram possessas por espíritos de demónios. Jesus curou várias doenças. Inclusive, Jesus já ressuscitou pessoas que tinham morrido. Então, quando Jesus chega aqui a Jerusalém, Jesus traz esperança para a vida destas pessoas. Traz grande esperança e grande alegria por causa daquilo que Jesus representava para eles. A visita de Jesus, irmãos, era como uma visita, como se fosse, na mente dos judeus, como se fosse a visita do próprio Deus. O Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento, estava a visitar o povo através da pessoa de Jesus Cristo. O que é interessante é que em muitas religiões do mundo, esta ideia de um Deus que está presente, que vem à terra, que está com as pessoas, que vem ao encontro das pessoas e que vem ao encontro das suas necessidades, é uma ideia muito incomum. Por exemplo, não sei se todos têm a ideia do que é a mitologia grega, não são as crenças dos gregos, sobretudo os gregos da Grécia Antiga, em relação a Deus. E na mitologia grega era muito estranho esta ideia de um Deus que visita os homens, quer estar com eles, tem prazer em estar com eles e intervém nos seus problemas, nas suas circunstâncias terrenas. Era uma coisa muito incomum e muito estranha. Os gregos, eles acreditavam que os deuses estavam longe dos seres humanos e longe dos problemas dos seres humanos. Que os deuses não estavam interessados nos problemas dos seres humanos. Que os deuses tinham deixado aos seres humanos resolver os seus próprios problemas. Isso não era apenas da mitologia grega. Várias das crenças da época eram assim. E se vocês estudarem as crenças, as maiores crenças do nosso tempo também, vão perceber que muitas delas pensam desta forma. Deus é alguém que está distante dos seres humanos e dos seus problemas do dia a dia, e para que ele faça alguma coisa pelos seres humanos, é necessário que estes façam algum sacrifício, ou algum ritual, ou um conjunto de rituais, para que Deus faça alguma coisa pelos seres humanos. Quando Jesus vem, Jesus transforma radicalmente esta ideia. Jesus vem como Deus que visita a humanidade, que visita os seres humanos, que está presente na sua experiência, que interage com os seus problemas, com as suas realidades e que faz alguma coisa por eles agora no presente. E que para além de fazer alguma coisa por eles agora no presente, tem poder para assegurar-lhes um futuro bastante esperançoso que ainda estava por vir. Então esta ideia corrompia radicalmente com a ideia daquela época.
E é assim que Jesus entrou em Jerusalém, como Deus que veio visitar as pessoas e veio encontrar-se com as pessoas e encontrar-se com os seus problemas. Quais de nós não queremos um Deus que se encontra conosco pessoalmente e que se encontra com os nossos problemas? Pois então, é isso que estava a acontecer aqui. Agora, para além do que este texto nos diz, quais são 3 coisas que nós devemos lembrar acerca do que Jesus representa para nós ou pode representar para as nossas vidas e que nos trazem alegria e que nos trazem felicidade? Que 3 coisas nós precisamos de lembrar acerca de quem Jesus é e o que Jesus vem fazer nas nossas vidas? Em primeiro lugar, Jesus vem libertar-nos do pecado. Amém? Jesus vem libertar-nos do pecado. Quando Jesus chegou à terra e apareceu a primeira vez diante de João Batista, que era o profeta que veio preparar o ministério de Jesus, João Batista disse o seguinte, ele fez a seguinte afirmação. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Encontramos esta passagem, esta afirmação, em João, no capítulo 1, versículo 29. Jesus vem para tirar o pecado do mundo. Na semana passada eu tive a oportunidade de explicar o que é o pecado, como é que ele se manifesta, não é? E a maneira como todos os seres humanos estão debaixo do domínio do pecado, segundo o Paulo explica lá em Romanos 3. E o pecado, que é esta coisa que nos acompanha desde o momento em que nós nascemos. Esta coisa que traz culpa nas nossas vidas. O sentimento de culpa. Porque todos nós, desde os primeiros dias da nossa vida, falhamos e pecamos contra Deus até os últimos segundos da nossa vida. Esse pecado, ele é eliminado quando Jesus Cristo vem na nossa vida. Todos os pecados que tu cometeste no passado, independentemente da sua gravidade, tudo aquilo que possas ter feito de mal contra Deus, contra o teu próximo, contra ti mesmo, todos estes males, todos estes pecados podem ser completamente apagados. Jesus pode perdoar absolutamente todos eles e livrar-te completamente do seu efeito de culpa na tua vida. Jesus tem este poder de perdoar pecados. Sabem uma coisa? Um dos principais focos de tensão entre Jesus e os fariseus era este. Porque quando Jesus veio, Jesus tinha a ousadia de dizer a uma pessoa, como aconteceu, por exemplo, com um coxo. Jesus tinha a ousadia de dizer: os teus pecados, a partir de hoje, estão perdoados. E a única pessoa que pode fazer tal afirmação na perspectiva dos judeus era o próprio Deus. Por isso eles escandalizavam-se tanto com a pessoa de Jesus. Porque Jesus era o único que podia dizer: os teus pecados estão absolutamente perdoados. E sabem, quando uma pessoa é perdoada dos seus pecados, ela torna-se uma pessoa feliz. Porque Deus tira uma grande culpa que a pessoa carrega no seu coração. E nós talvez não nos apercebemos nisso do dia a dia. Talvez os psicólogos sejam as pessoas mais indicadas para nos explicar a grande carga de consequências que é o sentimento de culpa cria nas nossas vidas, na nossa vida emocional e nos nossos corações. O sentimento de culpa faz grandes estragos, mas Deus nos livra desse sentimento de culpa e dos seus estragos quando nos livra do pecado. Então esta é a primeira coisa que devemos lembrar que Jesus traz nas nossas vidas. Segundo lugar, o que Jesus traz nas nossas vidas é a presença permanente de um ajudador, que é Deus, para as circunstâncias que nós temos que enfrentar na nossa vida, hoje, no nosso presente, hoje e agora. Jesus é o ajudador que está presente todos os dias para nos ajudar com as circunstâncias que nós temos que passar e enfrentar hoje nas nossas vidas. O apóstolo Pedro, por exemplo, disse em 1 Pedro: lancem sobre ele todo o vosso cuidado,
todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. E quando Ele diz isso, Ele está a afirmar que Deus está a cuidar de cada detalhe da nossa vida. E como Deus está a cuidar de cada detalhe da nossa vida, nós podemos colocar qualquer detalhe nas suas mãos e diante dele, porque Ele já está a cuidar de cada detalhe da nossa vida. Paulo também disse, em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas que todo motivo da vossa ansiedade seja conhecido de Deus através das orações e da súplica. E sabem o que é interessante? O próprio apóstolo Paulo, depois no mesmo livro, Filipenses, ele diz, eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro, ele está a referir-se a Jesus Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo livro, ele ensina-nos, estimula-nos a ser felizes. Ele diz em Filipenses 4, versículo 7, ele diz, sejam alegres sempre. Outra vez vos digo, sejam alegres sempre. Sabem, uma das coisas que eu acho que torna difícil explicar esta questão de sermos felizes como cristãos, é que o cristão verdadeiro pode experimentar a alegria e a felicidade mesmo em circunstâncias difíceis. E é isso que é difícil de explicar, porque isso vai contra a lógica. O que é lógico quando nós estamos a passar por circunstâncias difíceis? O lógico é ficarmos deprimidos, ficarmos tristes e abatidos. Mas o verdadeiro cristão, ele é capaz de experimentar paz, liberdade e alegria mesmo em circunstâncias difíceis. E é isto que Paulo diz em Filipenses 4:6. Paulo diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É isto que Paulo está a dizer quando ele diz excede todo o entendimento. Ou seja, esta alegria que vem de Deus vai para além da lógica. Vai para além da lógica, vai para além daquilo que a razão pode explicar. É uma alegria sobrenatural que aqueles que conhecem Jesus recebem. E nós podemos ver isso na vida de Paulo. Sabem porquê? Porque eu não sei se vocês já tiveram a ocasião de ler em Atos 16 algo que aconteceu na vida de Paulo e o companheiro dele, Silas. Aqueles estavam a partilhar as boas novas e eles foram presos. Paulo e Silas foram presos. E eles estavam presos naquelas prisões antigas, não é? Que eram muito desumanas, muito cruéis, com os pés amarrados num tronco por correntes. Agora, que para quem já leu essa história, deve-se lembrar de algo extraordinário. Paulo e Silas estão numa situação humilhante, porque estão numa prisão, com os pés amarrados com correntes, estão a sofrer muito, mas algo acontece com eles que é extraordinário. Em vez de se lamentarem, em vez de ficarem deprimidos, e em vez de ficarem abatidos, Paulo e Silas começam a cantar louvores a Deus na prisão. Vocês têm uma ideia de como é que eram as prisões da antiguidade? Se forem à Torre de Belém, em Lisboa, na Torre de Belém, se não me engano, tem uma prisão, vou chamar-lhe assim, ele tem um nome específico, mas era uma prisão, um sítio onde eles colocavam os prisioneiros. É um buraco que tem umas grades em cima, e quando nós olhamos para aquilo, não tem luz, é um buraco, é uma coisa fria, não é? E nós ficamos a pensar, como é que é possível que eles colocassem seres humanos aqui na antiguidade? E o período em que Paulo viveu é ainda mais anterior àquele período em que se fizeram aquelas prisões da Torre de Belém. Portanto, as prisões ainda eram piores. Eram piores. Mas Paulo estava lá e Silas, em vez de murmurarem, eles estavam a cantar louvores a Deus. Eles estavam alegres a cantar louvores a Deus. Porque é possível ser-se feliz mesmo nas circunstâncias difíceis, quando nós temos Jesus conosco. Em terceiro lugar, a terceira coisa que Jesus representa, vou resumir, Jesus
representa o perdão dos nossos pecados. Com ele, a nossa culpa é toda eliminada. Em segundo lugar, Jesus é um ajudador sempre presente nas circunstâncias da nossa vida terrena, nos pode ajudar em qualquer circunstância. Em terceiro lugar, Jesus veio para lidar com um problema que é ainda o problema mais difícil de resolver entre os seres humanos. E vamos falar mais sobre isso na próxima semana. Mas Jesus veio lidar com a morte. Quando eu estudei filosofia, eu lembro-me que a designação que tínhamos para situações como a morte, foi o que nós aprendemos em filosofia, é que a morte é uma situação limite. É um problema limite. A morte é um problema irresolúvel. A morte é um problema irreversível. Ninguém pode reverter a morte. Nós podemos reverter uma doença difícil e complicada, mas nós não podemos reverter a morte. A morte é o extremo de todos os problemas que um ser humano pode viver. Aliás, em Israel estão a fazer uma experiência em que estão a tentar desenvolver uma técnica para renovar as células mortas dos seres humanos. E o objetivo desta experiência é prolongar ao máximo a vida. E eu acho que os seres humanos têm estado, nós como seres humanos temos estado ao longo de muitos séculos a tentar prolongar ao máximo a vida humana. Porque de facto este é o principal problema que nós temos. Nós não queremos morrer. E nós estamos a tentar de várias formas reverter esta situação fatal que é a morte. Os filósofos pensaram sobre a morte e chegaram a esta conclusão, que é uma situação limite. Não tem solução, não tem saída. Mas sabem o que Jesus disse acerca da morte? É uma das passagens bíblicas que mais mexe comigo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem em mim crê, ainda que morra, continuará a viver. Ou seja, Jesus está a pôr nos seus ombros a solução para aquele que é o maior problema dos seres humanos. E aquele que é o problema sem solução. Jesus está a dizer: eu tenho a solução para aquele problema que os seres humanos não conseguem encontrar a solução. Para este problema fatal dos seres humanos, eu tenho a solução. Eu sou. Está a colocar na pessoa dele: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está a dizer: eu ressuscito somente, ou tenho o poder sobre a ressurreição. Ele está a dizer: eu sou a ressurreição. Eu sou a fonte da vida. Quem confiar em mim, ainda que morra, viverá. Isto o que é que quer dizer na prática? Se todos os problemas da vida não forem resolvidos cá, e todos estes problemas te levarem ao problema mais extremo que a vida tem, que é a morte, esse problema mais extremo não é o fim para ti. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. A morte para um cristão é uma passagem para uma circunstância de vida muito melhor do que a circunstância terrena. A morte para um cristão não é uma derrota. Não é uma derrota. Por isso é que as pessoas, os primeiros cristãos que eram tão perseguidos, eles não tinham medo de continuar a seguir a Jesus. Eles sofreram perseguição atroz, mas eles persistiam em seguir a Jesus, mesmo diante da morte. Foram colocados em arenas de diversão durante o Império Romano. Devorados por leões, os cristãos. Sob a alçada do imperador romano Nero, os cristãos foram queimados, pendurados em postes e foram usados como tochas. Mas os cristãos permaneceram sempre seguindo a Jesus. Por quê? Porque para o cristão que conhece Jesus,
e o que Jesus representa para si, a morte não é o fim. A morte é o começo de uma vida muito melhor do que a vida terrena, por causa das promessas que há em Cristo Jesus. Então o rei que entrou em Jerusalém, Jesus, ele representava para os judeus que o viram naquele dia a libertação, o libertador dos seus problemas. Por isso eles se encheram de felicidade e de alegria. E a nossa felicidade não é em vão. A felicidade não é só como naquelas atitudes que eu falei do início, disciplinar a minha mente para pensar positivo sobre a vida. Não. A felicidade, ela torna-se maior quanto mais motivos tivermos para ser felizes. E o cristão que conhece Jesus e o que Jesus representa para si, tem todas as razões lógicas e razoáveis para ser feliz constantemente. Por quê? Porque Jesus é o seu libertador. Jesus vem libertá-lo do pecado. Jesus vem libertá-lo de quaisquer influências de forças espirituais do mal. Jesus é Deus presente hoje, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, e disposto e disponível e capaz de nos ajudar a superar qualquer problema na vida. Seja problema financeiro, seja problema relacional, seja problema de doença, seja o que for, Jesus está presente e Ele é capaz de nos ajudar a lidar com qualquer problema. E para além disso, Jesus venceu a morte e nós nele podemos vencer a morte. Então nós temos todas as razões para sermos felizes constantemente. E alegres regularmente. Vou terminar fazendo-vos pensar em duas coisas. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, podem ir lá comigo. Atos 2. Quando nós vamos para Atos 2, vocês vão ver uma coisa muito interessante comigo aqui. Em Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42, faz uma descrição de como é que era a vida dos primeiros cristãos, ok? Os primeiros cristãos que receberam Jesus, que creram no Evangelho, foram cheios do Espírito Santo. Então, o livro de Atos descreve como é que eles eram, como é que era a sua vida, o seu caráter. Diz assim, vejam lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um necessitasse. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Mas, louvando a Deus, porque só podemos louvar a Deus se formos contentes com Ele, porque se não formos contentes com Ele, não tem como louvarmos a Deus. Como é que eu posso louvar alguém que me inspira tristeza? Não faz sentido. Eu para louvar, para cantar, elogiar a Deus, eu tenho que ser alegre com Ele. Ele tem que ser uma fonte de alegria para mim. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, Deus acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. A alegria era uma das principais características ou marcas da primeira igreja. E eles eram tão alegres e louvavam tanto a Deus, que isso serviu de testemunho a todos aqueles que ainda não eram crentes e ganharam a simpatia do povo. Estão a ver? Eles ganharam a simpatia do povo porque eles tinham uma alegria incomum, fora do normal. Eles estavam sempre alegres louvando a Deus. Por quê? Porque eles tinham Jesus nas suas vidas. Porque eles aceitaram Jesus. Porque eles conheciam Jesus. Agora, pergunta para nós aqui, para exercitarmos a nossa mente. Será que podemos dizer a mesma coisa da igreja do século XXI?
Será que a igreja do século XXI é uma igreja feliz e alegre? Será que uma das principais marcas da igreja do século XXI é a alegria e a felicidade? Tão presente que uma pessoa que vem a primeira vez, está no seio da igreja, percebe logo, este povo é alegre, tem uma alegria fora do comum, uma alegria que não faz sentido, uma alegria que eu não percebo. E quando eu estou lá, eu estou envolvido por esta alegria que eu não entendo de onde vem. Será que o povo à nossa volta pode testemunhar a mesma coisa nas nossas vidas? Mas nós diremos, mas pastor Marcos, temos que reconhecer que é muito difícil, porque a vida é difícil. Eu sei. A vida não é fácil, tem circunstâncias difíceis. Eu não estou a dizer que nós vamos estar sempre efusivos, sempre alegres. Há momentos de tristeza. Mas como disse no início, a vida de um verdadeiro cristão é marcada por uma constante. E esta constante é a alegria, é a felicidade. Há momentos de tristeza, mas a constante mais dominante e mais predominante é a alegria e a felicidade no seu coração. E isso não depende das circunstâncias. Isso não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Por isso, quando nós nos reunimos como cristãos, seja no culto, seja na reunião de oração, seja numa reunião para servir a comunidade, seja no que for, deveria ser normal ver a alegria, uma alegria genuína presente nos nossos corações. Nós nos reunimos com uma atitude de celebração e de festa. O culto é, por isso, uma festa e uma celebração. É um momento de alegria. Eu afirmo o seguinte, e é para examinarmos a nossa condição. Se individualmente a nossa vida é mais marcada pela tristeza do que pela alegria, pela felicidade, e se coletivamente como igreja a nossa postura é mais marcada pela tristeza do que pela alegria, então, meus queridos irmãos, temos que rever, reavaliar, analisar a nossa relação com Cristo. Será que nós compreendemos o Evangelho realmente? É esta a pergunta que temos que nos fazer. Será que nós compreendemos o Evangelho realmente? Sabem o que eu acho que iria acontecer se uma pessoa que não tem nenhum pano de fundo religioso, seja ele evangélico, seja o que for, seja cristão ou não, mas não tem nenhum pano de fundo religioso. Se esta pessoa tomasse a noção destas realidades que nós falamos aqui, se, por exemplo, tivesse a possibilidade de ler tudo o que o Novo Testamento diz acerca de Jesus, que Ele é o libertador, que Ele tira os pecados todos da nossa vida, que Ele é Deus presente para nos ajudar em qualquer circunstância, e que Jesus venceu a morte. Perante esta informação, se esta pessoa que não tem nenhum contacto com o Evangelho, olhasse para nós como cristãos e visse uma postura de falta de felicidade, falta de alegria, de depressão constante, de falta de satisfação, ela ia considerar, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu pensaria assim, que há aqui uma grande contradição. Ela ia dizer aqui uma grande contradição. Isto não pode ser normal. Eles têm esperança na vida eterna. Eles dizem que têm um Deus presente, vivo e real, palpável. Eles dizem que têm um Deus que está presente nas suas vidas para os ajudar em todas as circunstâncias que eles passem. Eles dizem que têm um Jesus que ressuscitava os mortos. Eles dizem que têm Jesus que andou sobre as águas. Eles dizem que têm um Jesus que mandou calar as tempestades. Eles dizem que têm um Jesus cujo poder não se compara com o poder do diabo. Eles dizem que têm um Jesus que venceu a morte. E são um povo triste. Há aqui uma contradição enorme. O cristão
não precisa de pensar positivo para ser feliz, disciplinar a sua mente para ser feliz. Basta saber quem é Jesus e o que Jesus representa para a sua vida. Basta ter um relacionamento saudável com Jesus. A alegria e a felicidade fluirão naturalmente como um efeito, um resultado natural desta relação que temos com Jesus. Por isso Jesus disse, eu vim para vos dar a vida. Vida em abundância. Aquele que crer em mim, rios de água viva vão fluir dentro dele. Rios de água viva vão fluir dentro dele. Não se trata de disciplina mental. Trata-se de uma relação com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que ressuscitou e está vivo. Esta relação é que nos torna felizes. Esta relação é que nos torna felizes. Esta semana passamos por dois tipos de provação familiar lá em casa. Uma de natureza financeira e outra de natureza da saúde. E naturalmente, como seres humanos que somos, ficamos preocupados. Ficamos preocupados. Quando estas coisas aconteceram, o meu coração ficou momentaneamente triste e preocupado. Mas de repente, eu comecei a dar por mim que eu simplesmente não estava a conseguir preocupar-me com aquilo. Por mais que eu tentasse, por mais que eu quisesse, por mais que fosse normal, eu não me estava a preocupar com a situação. Uma paz enorme estava no meu coração e eu não estava nada preocupado com a situação. Nada. Brincamos, rimos, divertimos-nos lá em casa, eu e a Selma, com as crianças. Celebramos a família, celebramos uns aos outros, mesmo tendo estas duas situações bem patentes diante de nós. E eu me comecei a perguntar, mas isto não é normal? Como é que existem estes dois motivos grandes de preocupação e eu tenho uma paz enorme dentro de mim? O Senhor lembrou-me, então, esqueceste, Marcos, que a palavra de Deus diz, é porque Cristo está em vocês. Cristo é a fonte da vossa alegria. Cristo é a fonte da vossa paz. A vossa paz não depende das circunstâncias, dos problemas. A vossa paz está assegurada por Jesus Cristo, nos bons e nos maus momentos. Jesus é a fonte da vossa paz. E por isso, quando uma notícia má como esta vem, vocês conseguem ter paz e alegria no vosso coração. Houve muitos momentos da minha vida que vivi esta paz. Por exemplo, quando o meu pai ficou seriamente doente há uns anos atrás, teve um AVC, que afetou muito a família e a dinâmica da vida familiar. Mas nós vivemos uma paz e uma segurança que é difícil de explicar de onde vem. Quer dizer, nós sabemos de onde vem, mas a razão humana, quando pensamos com a nossa lógica, não conseguimos explicar de onde vem. Podemos na mesma experimentar a alegria de Deus, a gratidão, a paz de Deus nos nossos corações, porque Cristo é a base da nossa alegria. Por isso é que Paulo disse, eu hoje posso viver todas as coisas. Posso ter muito, posso ter pouco. Eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é Jesus. Minha oração é que esta igreja, em primeiro lugar, porque esta é a minha igreja, possa experimentar esta alegria sobrenatural que só Jesus pode dar. Que vai para além das circunstâncias. Que quando estamos juntos, respeitando os feitios de cada um, mas quando estamos juntos possamos efusivamente celebrar Jesus. Celebrar Jesus com alegria.
com felicidade, sem falsidade e sem hipocrisia, mas realmente reconhecendo que Ele é a fonte da nossa alegria. E eu creio que isto será um grande testemunho para aqueles à nossa volta que possam estar connosco e que não costumam estar. Será um grande testemunho, a alegria que nós sentimos em Jesus. Mas o caminho para isso, meus queridos, é Jesus Cristo. Nós não podemos viver todos os dias da nossa vida como se Jesus não fizesse parte da nossa vida. Se nós quisermos viver os dias da nossa vida como se Jesus não fizesse parte da nossa vida, até nós, que temos todas estas promessas, podemos viver em derrota diariamente. Mas se nós vivermos todos os dias da nossa vida num relacionamento com Cristo, nós vamos viver estas realidades. A alegria do Senhor será uma constante na nossa vida. Quero orar por nós neste sentido. Pai Celestial, te pedimos que possamos experimentar a Tua alegria nas nossas vidas, uma alegria genuína e sincera, que não vem da autodisciplina, Senhor, mas que vem de um relacionamento com Jesus. Eu peço ao Senhor que cada um de nós se possa relacionar com Jesus pessoalmente, individualmente. Conhecer e viver Cristo na sua vida. E que cada um de nós possa manifestar rios de água viva no seu interior. Uma alegria que flui de Ti, uma vida que vem de Ti, Senhor Deus. Senhor, aqueles que ainda não conhecem esta alegria, à nossa volta, Senhor, trá-los também a Cristo para que possam experimentar o prazer de ter Jesus nas suas vidas. Traz o mundo inteiro, Senhor, aos pés de Jesus. Traz o mundo inteiro num relacionamento com Jesus, para que o mundo possa experimentar a alegria que só vem de Cristo. Assim te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.